14. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 131. Agitando o Ninho. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site enquanto Damon farmava alegremente em busca de habilidades e aprimoramentos, com seu clone das sombras disparando entre os orcs de gelo como um fantasma voraz. O resto do grupo estava em modo de sobrevivência total. A tempestade de neve uivava mais alto, um vórtice rodopiante de vento e gelo que atravessava até a armadura mais espessa. A espada de gelo de Silvara dançava na névoa, mas ela agora ofegava, com a respiração entrecortada. A chuva constante de flechas e espinhos de gelo das linhas inimigas estava cobrando seu preço. Até mesmo os mais fortes da elite do Trono de Gelo lutavam para acompanhar. Somente Silvara e Nevin conseguiram se aproximar e chegar ao outro lado da linha inimiga, onde enfrentaram vários orcs ao mesmo tempo, sendo completamente esmagados. Foi somente graças à coordenação de mira com Silvara que ela conseguiu se livrar de alguns e obter vantagem. Alguns membros do clã apoiaram Nevin, e ele também conseguiu, eventualmente, obter vantagem. No entanto, ainda havia mais de 40 grandões no campo de batalha. Damon tinha a sensação de que eles não eram os únicos por ali. Provavelmente havia uma grande tribo por perto e, a qualquer momento, poderia haver reforços chegando. Damon estava feliz por cultivar em ritmo tranquilo, mas seus instintos lhe diziam que deveria fazer o oposto. Ele olhou ao redor. Estreitou os olhos, focando além da neve rodopiante. Ali, além da clareira, na cordilheira mais próxima, ele podia ver algumas bandeirinhas tremulando. Havia um movimento inconfundível naquela área. Damon imediatamente se aproximou de Silvara. Estamos indo naquela direção ou podemos contornar aquela cadeia de montanhas? Silvara balançou a cabeça com um sorriso amargo. Ela se forçou a encará-lo, apesar da exaustão estampada em seu rosto. Não. Temos que passar por ali. É o único caminho para a masmorra. Se desviarmos, levaremos dias para voltar ao caminho. O sorriso de Damon desapareceu, substituído por um olhar frio e calculista. Movimento. Essas bandeiras não são só enfeite. É um acampamento de orcs, ou pior, um ponto de encontro para reforços. Se eles já estão se mobilizando, estamos prevendo o dobro ou até o triplo do número de orcs em campo. Ele inclinou a cabeça, suas presas refletindo a luz fraca. Ou os eliminamos agora ou nos preparamos para sermos atacados por trás enquanto ainda lidamos com esse bando. Silvara praguejou baixinho, os nós dos dedos ficando brancos em volta do punho da espada de gelo. Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo ou energia. Já estamos no limite. A expressão de Damon endureceu, mas seu tom permaneceu casual. Então, o que vai ser, Rainha do Gelo? Vamos em frente ou encontramos uma maneira de atraí-los e diminuir seus números? Os olhos de Silvara ardiam de determinação. Vamos em frente, disse ela com os dentes cerrados. Se os deixarmos se reagrupar, travaremos esta batalha nos termos deles, não nos nossos. Damon sorriu. Boa resposta. Ele se inclinou para mais perto, a voz ficando mais grave. Mas a questão é que esse não é o melhor plano. A melhor ideia é eu ir lá sozinho. Eu vou na frente e mexer no ninho. Enquanto eles estão ocupados me perseguindo, você leva seu grupo para as cavernas. Use isso como vantagem. As sobrancelhas de Silvara se ergueram, surpresa misturada a um respeito relutante. Você faria isso por nós? Os olhos de Damon brilharam em vermelho. Você me chamou pedindo ajuda, não foi? Silvara assentiu. Cuidado, gritou ela enquanto a figura de Damon já desaparecia. Você é forte, mas nem você consegue enfrentá-los de frente. Damon riu. Não se preocupe comigo. Se eu não conseguir lidar com alguns orcs de gelo, ficaria com vergonha de me chamar de Deus do Sangue. Ele fez uma pausa apenas uma vez, olhando para trás por cima do ombro. Siga o plano. Leve o seu pessoal para aquelas cavernas. Eu vou garantir que você tenha a abertura necessária. Antes que ela pudesse responder, Damon desapareceu na névoa, sua sombra se fundindo com a neve rodopiante. Silvara observou partir, os lábios comprimidos em uma linha fina. Deus do Sangue, murmurou baixinho. Não morra. Enquanto Damon corria em direção à cordilheira, as bandeiras balançando ao vento se aproximavam. Seu clone de sombra tremeluzia ao lado dele, como um gêmeo nascido da escuridão e do propósito. Um sorriso surgiu em seu rosto ao sentir mais duas pessoas se juntarem a ele. O que vocês estão fazendo aqui? Kat sorriu. Aonde você for, nós vamos. Marx simplesmente lançou-lhe um olhar que dizia onde mais ele estaria. Damon riu baixinho.
Bem, acho que isso também funciona. Agora não precisamos nos conter. Os três escalaram a montanha rapidamente, o vento gelado e cortante mal os incomodando. Ao chegarem ao cume, conseguiram distinguir os detalhes muito melhor. O acampamento estendia-se abaixo deles, fileiras de barricadas rudimentares feitas de madeira congelada, torres de vigia com arqueiros orcs cobertos de neve e uma fogueira central ao redor da qual dezenas de guerreiros se reuniam, afiando machados e verificando armaduras. As bandeiras vermelhas com símbolos negros estalavam ao vento gelado. São mais orcs do que eu esperava, Cat ofegou. Quanto mais, melhor. Gritou Damon. Mark, cubra a torre de vigia leste. Cat, mate os magos deles. Eu vou até a fogueira e desfaço a gangue grande, disperso eles. Depois, a gente limpa tudo. Os olhos de Cat brilharam, seus lábios se curvaram em um sorriso confiante. Consegui, disse ela, erguendo seu cajado em uma das mãos enquanto uma esfera de sangue se acumulava em sua palma. Marcas sentiu para Damon, uma onda de poder percorreu seu corpo e as runas em seu corpo se iluminaram. Os três então se moveram simultaneamente. Damon pulou bem no meio da fogueira, e o fogo nem lhe dava mais uma ferroada. Os orcs ao redor da fogueira congelaram em choque e o encararam, estupefatos. Damon aproveitou a oportunidade e imediatamente atacou dois deles. Sangue jorrou pela neve como uma flor carmesim. Os olhos de Damon brilharam enquanto ele girava suas adagas, seu clone das sombras aparecendo atrás de outro orc abrindo com um único e fluido movimento. Os orcs rugiram de raiva e finalmente entraram em ação. Eles investiram contra o humano solitário que ousou entrar sozinho em seu acampamento. Deus vampiro mais forte. Capítulo 132, Massacre, Senhor da Guerra Orc do Gelo, nível 71. Damon cerrou os dentes ao ser inesperadamente empurrado para trás pelos enormes orcs. No momento em que atacou, cada um deles formou uma camada de armadura de gelo sobre a armadura normal, e alguns até tinham espinhos de gelo saindo deles. A armadura gélida dos orcs brilhava como lâminas cristalinas, refletindo as brasas moribundas da fogueira com um brilho áspero e hipnotizante. O sorriso de Damon se alargou ainda mais ao sentir o frio cortando seu rosto, e seu sangue pulsava com uma excitação selvagem. Se não tivesse tomado cuidado, já teria sido empalado várias vezes e enviado para o cemitério. Esses caras vão ser complicados. Ele sorriu enquanto aumentava seu poder de ataque. O Senhor da Guerra Orc do Gelo soltou um rugido que fez o chão tremer. A própria neve pareceu obedecer ao seu comando, girando em um redemoinho irregular e congelante ao redor de sua forma maciça. Mais de 3 deles cercaram Damon e avançaram com as lanças cristalinas nas mãos. Correntes irromperam do chão, mantendo Damon no lugar, e em um momento, ele seria espetado de todas as direções. No entanto, num piscar de olhos, tudo mudou. Não havia ninguém ali, exceto o grupo de 3, e Damon não precisava se conter. Uma lança de fogo carmesim, incandescente e crepitante surgiu em sua mão no instante seguinte, forjada a partir do poder combinado de sangue e fogo. O calor da lança esculpiu vapor no ar congelado, a luz refletindo em seus olhos como 2 infernos. Boa tentativa, gritou Damon. Com um movimento rápido do pulso, a lança de fogo girou em um arco mortal, cortando as correntes de gelo como se fossem papel. As correntes se estilhaçaram, lançando pedaços de gelo pelos ares. Antes que os senhores da Guerra do Gelo pudessem responder, Damon avançou, a lança carmesim atravessando o peito do Senhor da Guerra Orc do Gelo mais próximo, o calor escaldante e a magia do sangue se combinando em uma explosão devastadora de vapor e sangue. O orc soltou um grito estrangulado enquanto o fogo se espalhava, derretendo a armadura de gelo e queimando o couro da criatura. Damon puxou a lança, a ponta ainda brilhando com um tom vermelho escuro. Em seguida, seguiu com uma série de estocadas rápidas, enquanto se esquivava dos socos do orc mais próximo. Os números não importavam e seus movimentos eram muito mais rápidos, combinados com o passo das sombras. Quando a vida do Senhor da Guerra do Gelo caiu perigosamente, ele se teletransportou para longe do grupo. Finalmente, o primeiro Senhor da Guerra do Gelo caiu. Damon jogou o cadáver fora após absorver completamente a essência do sangue. Já foi, murmurou, com o olhar agora fixo nos outros. Ding. Você extraiu com sucesso a linhagem do Senhor da Guerra Orc do Gelo. Ding. Você ganhou mais 3 de afinidade com o elemento de gelo. Os senhores da Guerra do Gelo rugiram com fogo nos olhos e começaram a avançar em direção a Damon, atirando lanças de gelo nele, irritados por ele estar planejando escapar. No entanto,
Para o choque deles, Damon pulou de volta para a briga. Desta vez, ele mirou em outro dos senhores da Guerra do Gelo e atacou continuamente o grandalhão que surgia dentro e ao redor dele. Ele tinha a agilidade de um ladino e a força de um guerreiro, deixando os senhores da Guerra do Gelo completamente inúteis contra suas artimanhas. Eles amaldiçoaram o humano escorregadio que estava pregando peças neles e rugiram de raiva, mas não havia nada que pudessem fazer. Damon aumentou seu poder e foi derrotando casualmente um senhor da guerra após o outro. Um orc investiu contra ele, com um machado enorme descendo como uma geleira se partindo. Damon se esquivou do golpe, seu corpo se contorcendo como escuridão líquida. Sua lança de fogo carmesim disparou para cima, deslizando entre as costelas geladas com um chiado de vapor. O orc uivou de dor, sua armadura derretendo sob o ataque. Outro senhor da guerra investiu com lâminas gêmeas de gelo, mas Damon já estava lá, seu clone das sombras se partindo e batendo na lateral do corpo. Sangue jorrou em um arco carmesim. A cabeça do orc de gelo se jogou para trás em choque antes de desabar. Ding! Você extraiu com sucesso a linhagem do senhor da guerra orc do gelo. Ding! Você ganhou a nova habilidade, golpe quebra-gelo, ativo, rank D. Logo, Mark e Kat chegaram ao seu lado, com os rostos impassíveis e uma determinação implacável. No entanto, restavam apenas algumas batatas fritas pequenas para eles cuidarem. O cajado de Kat brilhou com uma luz carmesim enquanto ela disparava um raio de sangue escaldante que atravessou uma linha de arqueiros orcs. As runas de Mark flamejaram, seus punhos brilhando com poder enquanto ele avançava em direção a outro grupo de orcs. Vamos limpar a casa, Damon gritou e riu enquanto o grupo começava a abrir caminho através do acampamento orc. Tanto Mark quanto Kat estavam conseguindo bons números, mas não conseguiam acompanhar Damon, que se esforçou ao máximo. Em um movimento rápido, ele caminhou como uma sombra atrás de um senhor da guerra orc do gelo particularmente grande, este coberto de pingentes de gelo irregulares como um ouriço congelado, e mergulhou sua lança de fogo carmesim profundamente em suas costas. O orc soltou um rugido selvagem de dor antes de se calar, com os olhos sem vida vidrados de gelo. Damon puxou a lança com um floreio e a girou, absorvendo o que restava de sua essência sanguínea. Ding! Você extraiu com sucesso a linhagem do senhor da guerra orc do gelo. Ding! Você ganhou mais 3 de afinidade com o elemento de gelo. O restante dos orcs vacilou ao ver seus senhores da guerra caírem um a um. Suas fileiras, antes tão imponentes, agora se dispersavam como flocos de neve assustados em uma tempestade de vento. O sorriso de Damon se alargou enquanto ele observava o campo de batalha. Havia saques por toda parte. Muitos e muitos saques gloriosos para coletar. Considerando que ele precisava de 1 bilhão de moedas de ouro para aquela maldita missão no Salão dos Vampiros, cada pedacinho contava e todos esses restos eram equipamentos de alto nível que deixariam a base de jogadores atual completamente louca. Seu clone de sombra obedientemente se aproximou e começou a coletar todos os itens, sem deixar nenhum para trás. Os olhos vermelhos de Damon brilharam de satisfação enquanto observava todo o espaço se esvaziar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 133. Eles estão sempre invocando porcaria em apenas alguns minutos. O trio havia destruído completamente o chão de uma caverna cheia de orcs de gelo e senhores da guerra. Eles devem ter eliminado pelo menos 60 grandões no total. O sorriso de Damon se alargou enquanto ele observava os destroços. Dezenas de senhores da guerra orcs do gelo jaziam espalhados pelo campo de batalha, suas armaduras de gelo agora nada mais que cascas fumegantes. O ar fedia sangue, fumaça e vitória. Parece que chegamos ao cerne da questão, murmurou Damon e passou a mão pelos cabelos, deixando marcas de sangue para trás. O Salão dos Vampiros vai receber essa atualização em breve. Mark se aproximou dele, estalando os dedos e sorrindo, apesar do gelo grudado em seu cabelo e armadura. Kat se juntou a eles, seu cajado ainda brilhando fracamente com a magia residual do sangue. Ela olhou para o campo de batalha, sua expressão em partes iguais de orgulho e espanto. Aquilo foi intenso, ela sussurrou. E divertido, acrescentou com um sorriso. Deveríamos fazer isso com mais frequência. Damon riu. Divertido, ela disse. Ele começou a caminhar para os fundos, no meio da nevasca. Esta é só a primeira caverna. Ainda tem mais 5 como esta. Vamos. Ele rapidamente começou a pular pela parede da montanha, suas garras encontrando facilmente aderência no inferno escorregadio e congelado.
A segunda caverna logo surgiu, e outro grupo de orques os encarou com uma fúria ardente. Damon respondeu com um sorriso e imediatamente se esforçou ao máximo. O resto do grupo poderia aparecer a qualquer momento, e então seu estilo ficaria limitado. Era melhor eliminar o máximo de orcs possível antes que aqueles olhares curiosos chegassem. Mark e Kat logo se juntaram a ele, e os três recomeçaram a matança. O grupo também era composto principalmente por orcs de gelo e senhores da Guerra do Gelo, e os três limparam a caverna, como antes. Damon continuou descendo a montanha e logo chegaram à terceira base dos orcs de gelo. Esta era um pouco diferente. Além de orcs de gelo e senhores da Guerra do Gelo, havia também xamãs orcs de gelo. Mark franziu a testa ao se aproximarem da entrada da nova caverna. O vento cortante os envolvia em rajadas furiosas. Eu odeio xamãs, murmurou, estalando os nós dos dedos e observando runas dançarem em sua pele. Eles estão sempre invocando lixo. Uma simples pancada na cara e um soco na barriga são a solução. Resmungando, ele entrou correndo. No entanto, havia uma alegria inconfundível em seus olhos que dizia que ele definitivamente iria gostar daquela luta. Ao vê-lo, Kat balançou a cabeça, desamparada, e começou a atirar orbes de sangue. Meninos são meninos, ela riu, e então se perguntou por que outro garoto ainda não tinha entrado correndo e começado a quebrar as coisas. Damon ainda estava parado na beira da caverna, perscrutando a escuridão. HMM. Tem algo interessante aqui. Do que você está falando? Perguntou Kat, curiosa. Ela seguiu o olhar dele e viu o baú do tesouro que estava no canto da caverna, guardado por dois senhores da guerra. Damon então voltou sua atenção para os xamãs que haviam começado a entoar cânticos em massa. Eles estão se preparando para invocar algo grandioso. Vamos interromper o pequeno ritual deles antes que fique interessante. Com um aceno de cabeça, Damon se infiltrou na caverna, seu clone de sombra se separando para flanquear o círculo xamã. Ele se movia como escuridão líquida, sua adaga esculpindo arcos de vermelho e preto. A caverna explodiu em caos enquanto o trio avançava sobre os xamãs com uma eficiência implacável. Feitiços de gelo colidiam com fogo de sangue, runas se estilhaçavam em explosões de luz carmesim, e o ar se enchia com os gritos dos orcs moribundos. Muito lento, sibilou Damon enquanto cravava sua adaga no peito de um xamã, absorvendo sua essência sanguínea e sentindo instantaneamente uma onda de mana gelada. Ding! Você extraiu com sucesso a linhagem do xamã orc de gelo. Ding! Você ganhou mais 3 de afinidade com o elemento de gelo. Logo, o último xamã morreu, mas antes de sua morte, o orc conseguiu invocar algo. Um frio mais profundo que o gelo da caverna varreu o ar quando o último suspiro do xamã deixou seus lábios. As brasas moribundas de sua força vital acenderam um círculo único sob sua forma encolhida. O chão gelado se partiu com um estalo irregular enquanto um raio azul se projetava em arco, atravessando as paredes da caverna. Os olhos de Kat se arregalaram. Isso é um círculo de invocação, não é? Parece que vamos ganhar uma rodada bônus, rosnou Damon, seu clone das sombras deslizando de volta para o seu lado, as lâminas pingando sangue de xamã. Com o ranger de gelo e pedra, o chão se dobrou e se partiu. Uma figura imponente ergueu-se da terra despedaçada, um gigante congelado, vestido com uma armadura cristalina irregular, sua respiração fumegando como uma geleira se rompendo. Chifres enormes curvavam-se de sua testa como adagas congeladas, e seus olhos ardiam com um brilho azul malévolo. Sua voz trovejava como uma avalanche. Quem ousa massacrar meus filhos? Rei Eti congelado, nível 80, monstro-chefe, perfeito. Vamos ver quanta essência de sangue um chefe como esse pode me dar. Damon deu um passo à frente, e sua lança de fogo carmesim apareceu em sua mão. O rei Eti congelado rugiu, seus braços se abrindo enquanto lanças de gelo afiadas disparavam do chão, ameaçando espetar todos eles. Damon se abaixou e se esquivou como um fantasma, seu clone das sombras se separando para atacar os flancos do monstro. Mark avançou com os punhos em chamas, reagindo ao golpe do rei Eti com um golpe esmagador. Kat permaneceu completamente ilesa, parada de lado, lançando enormes orbes de sangue no chefe. Ela tinha apenas uma habilidade de ataque e uma de barreira, e as utilizou extremamente bem, maximizando o resultado. Sob o ataque combinado dos três, a saúde do Eti caiu rapidamente. O rugido do grandalhão se intensificou, e correntes de gelo irromperam do chão, envolvendo as pernas de Damon. Por um instante, a fera pairou sobre ele, seu hálito gelado fumegando como uma geleira se rompendo.
Então o Yeti balançou sua clava, e uma enorme torrente de vento gelado o seguiu como um furacão congelado. Deus vampiro mais forte. Capítulo 134. Seu coro arde de merda. Damon se transformou em um borrão de sombras. As correntes de gelo se estilhaçaram como vidro sob a força de seu movimento, e cacos se espalharam pela caverna. Ele reapareceu logo atrás da enorme cabeça do rei Yeti. Sua lança de fogo carmesim se inflamou como um sol em miniatura. Com um golpe devastador, ele cravou a arma em chamas na nuca da fera, e o impacto enviou uma onda de choque pela caverna. O rei Yeti soltou um rugido estrondoso de agonia enquanto o fogo queimava sua pele espessa, formando rachaduras em sua armadura de gelo. As runas de Marco flamejaram, seus punhos brilhando em brasa enquanto ele as golpeava na lateral do rei Yeti. O impacto fez com que uma teia de fraturas se espalhasse, pedaços de gelo voando enquanto a armadura do monstro começava a se desfazer. O cajado de Kat brilhou ainda mais, e com uma expressão determinada, ela enviou uma série de urbes de sangue convergindo para o peito da fera, as esferas vermelhas martelando como uma tempestade implacável. Os olhos do rei Yeti se arregalaram de dor e fúria. Ele rugiu, mas o som foi interrompido abruptamente quando Demon girou a lança de fogo com mais força, cortando músculos e ossos. A criatura colossal estremeceu, seu corpo enorme tremendo enquanto a última gota de sua barra de saúde desaparecia. Não teve outra chance de atacar e caiu molemente no chão enquanto Damon absorvia toda a sua essência sanguínea. Jing. Você derrotou o rei Yeti congelado. Jing. Você extraiu com sucesso a linhagem do rei Yeti congelado. Jing. Você ganhou a nova habilidade, Turbilhão de Frostbane, ativo, rank C. Jing. Você ganhou mais 5 de afinidade com elemento de gelo. Jing. Você ganhou pontos de experiência. Jing. Você subiu de nível. Droga. Ganhei 2 níveis daquele cara. Kat sorriu e foi até lá para pegar os itens. Havia uma armadura e uma clava. A arma do rei Yeti havia caído. Mark soltou um assobio baixo enquanto admirava o enorme porrete caído entre a pilha de sacas. Sua haste era grossa e sulcada por gelo irregular, e a cabeça brilhava levemente azulada com energia gélida que pulsava como um batimento cardíaco. Aquela coisa poderia achatar a muralha de uma fortaleza, murmurou ele, estalando os nós dos dedos. Boa aquisição. Os olhos vermelhos de Damon brilharam ao se aproximar do cadáver do rei Yeti. Ele examinou os 2 itens, mas simplesmente os guardou. Isso não é coisa boa. A coisa boa está escondida aqui. Ele caminhou até o baú do tesouro ao lado da parede. O pesado baú de madeira jazia em meio aos destroços de gelo e sangue, com suas faixas de ferro cobertas de gelo. As botas de Damon trituravam os fragmentos de ossos congelados espalhados enquanto ele se aproximava, estreitando os olhos. Até o ar ao redor do baú parecia diferente. Estava extremamente frio, o que só confirmava sua suspeita. Ele se agachou em frente ao baú, seus dedos roçando a fechadura. Um leve clique de mecanismos ocultos soou no ar da caverna. Com um giro hábil, a fechadura se abriu. Um brilho suave emanava do baú, iluminando o rosto de Damon com uma luz arrepiante e congelante. Pérolas. Pérolas pequenas e mortalmente frias. O baú inteiro estava cheio de pequenas pérolas, cada uma irradiando um frio tão intenso que queimava sua pele ao pegá-las. A respiração de Damon se turvou no ar gelado, suas presas brilhando enquanto ele examinava o tesouro. Pérolas de gelo, murmurou ele, com seus olhos vermelhos afiados. Um ingrediente alquímico raro. Pode ser usado para criar armaduras resistentes ao gelo, armas resistentes ao frio ou até mesmo para forjar poções que podem aumentar sua afinidade com o elemento gelo. Marx se aproximou dele, olhando por cima do ombro de Damon. Tem certeza que é seguro pegar isso? Perguntou, vendo que a pele de Damon estava rachada e seca no local onde ele segurava a pérola. Elas estão seguras, respondeu Damon com um sorriso. Só que, extremamente valiosas. Ele despejou um punhado de pérolas em seu anel espacial, sentindo o frio na ponta dos dedos. Elas vão custar uma fortuna no mercado. Mas deveríamos usar isso nós mesmos. Essas pérolas são um método bem simples de aumentar a afinidade com o gelo, e não existem muitos recursos como este. Mark assentiu. Aproximou-se para pegar uma das pérolas, mas desistiu. Estava simplesmente frio demais. Ei! Aqui! Tem outro baú de tesouro, gritou Kat. Damon colocou todas as pérolas em seu anel espacial e caminhou até o baú menor. Abriu-o rapidamente e encontrou mais algumas pérolas lá dentro. Igual à anterior.
Ele inspecionou-a e estava prestes a colocá-la toda em seu anel espacial quando uma voz o interrompeu. É melhor você se afastar do baú do tesouro, seu bastardo fedorento, gritou Mendoza do outro lado da caverna. O sorriso de Damon desapareceu, substituído por um brilho frio e perigoso em seus olhos vermelhos. Mendoza estava com um pequeno grupo de sobreviventes da equipe de Silvara, com o rosto contorcido de raiva e ciúme. Atrás dele, alguns de seus companheiros de equipe se moviam nervosamente, seus olhos alternando entre Damon e a pilha de saques como lobos famintos. Mira e Aurora também estavam com o grupo, mas todas pareciam mortas de cansaço e abatidas. Seus equipamentos e armaduras estavam em ruínas, e alguns deles tinham ferimentos espalhados pelo corpo. Claramente, Aurora havia se esforçado tanto que estava completamente sem mana para curar qualquer outra pessoa. Damon se endireitou, com uma expressão calma e impassível. Não sabia que você ainda estava vivo, Mendoza, disse ele friamente. O rosto de Mendoza ficou vermelho de raiva. Não se faça de bobo comigo, seu desgraçado. Todos nós sabemos o que você anda aprontando esse tempo todo. Hein? Damon olhou para Silvara, que também parecia encará-lo. Por que você está olhando para ela? Nem ela vai vir te defender dessa vez. Seu covarde de merda. Damon soltou um suspiro irritado. Você pode me contar primeiro o que aconteceu e depois continuar com seu monólogo idiota. Mendoza berrou de raiva. Desgraçado. Você vem aqui, corre e se esconde como um ratinho enquanto nos deixa lá fora para nos defendermos. Agora, ousa perguntar o que aconteceu. O quê? Você descansou bem enquanto todos nós lutávamos e sangrávamos com nossas vidas em jogo? Deus vampiro mais forte. Capítulo 135. Um item precioso. Um material raro. A expressão de Damon mal se alterou, exceto pelo leve arquear da sobrancelha, que transmitia puro desdém. Sabe, ele disse lentamente, o tom transbordando de divertimento fingido, não é minha culpa se você é fraco demais para lidar com algumas lanças de orc. Ele inclinou a cabeça, os olhos carmesins se estreitando como brasas gêmeas. Eu era quem limpava cavernas inteiras de orcs do gelo. O que exatamente você estava fazendo além de levar uma surra? O rosto de Mendoza se contorceu de fúria. Não minta para nós, gritou. Todos nós já sabemos a verdade. Não adianta mentir. Você é um covarde que abandonou o time para seu próprio benefício. O sorriso de Damon era frio e cortante. Abandonou o time? Ele olhou para Silvara, que parecia em conflito. Ela respirou fundo e respondeu, eu entendo que seja apenas uma coincidência. Você provavelmente não sabia que não havia muitos orcs na montanha antes de vir para cá, mas você poderia ter voltado para nós antes. A mensagem de Kat apareceu na tela de Damon. Deveríamos mostrar a eles todo o dinheiro? Certamente, a montanha de dinheiro seria suficiente para convencer esses idiotas. No entanto, Damon não respondeu. Ele apenas deu um sorriso arrogante. Ah? Então agora é minha responsabilidade tomar conta do grupo inteiro. Os lábios de Silvara se apertaram em uma linha fina, sua espada de gelo tremeu em sua mão. Você, ela começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O olhar de Damon se voltou para Mendoza, com um brilho perigoso nos olhos. Covarde, você disse? Quer falar de covardia? Você não conseguiu nem desviar de uma flecha da última vez que te vi. Onde foi o seu grande momento de herói, então? Ele riu. Você quer ficar aqui me desafiando? Tudo bem. Mas o que você vai fazer a respeito? O que você realmente vai fazer a respeito? Percebendo que as coisas estavam prestes a piorar sem benefício para ninguém, Silvara se interpôs entre os dois. Não vamos brigar. Mendoza, deveríamos mesmo dar o benefício da dúvida ao Damon. Talvez ele realmente não esperasse que as cavernas estivessem vazias. Foi só uma coincidência. Ela então se virou para Damon. Damon, você também deveria saber que verificamos a caverna mais ao fundo, e ela estava vazia. Corremos para cá pensando que você estava em perigo. Todos estavam preocupados, e ver você aqui, sentado casualmente por aí. Vamos deixar isso para lá e terminar o que viemos fazer aqui. Silvara soltou outro suspiro e perguntou novamente, então todas as cavernas estão vazias? Não há ameaça que podemos continuar avançando? Damon assentiu. Não se deu ao trabalho de explicar nada a ninguém. Além disso, aqueles desgraçados poderiam até pedir uma parte do dinheiro. E falando sobre o saque, Damon notou que os olhos de todos agora estavam no baú. Então o que é isso? Perguntou Silvara.
Mendoza já havia começado a se aproximar do baú. Ele se abaixou apressadamente e pegou uma pérola, apenas para soltar um grito de dor no segundo seguinte, deixando a pérola cair de volta no baú. Este é definitivamente um item precioso. Um material raro, gritou ele. Silvara, vem aqui e veja se você consegue pegá-lo. Silvara aproximou-se do baú cautelosamente, estreitando os olhos azuis glaciais enquanto examinava as pérolas gélidas que brilhavam lá dentro. Sua respiração embaçou o ar quando ela estendeu a mão e a colocou sobre elas, mas recuou, sentindo o frio cortante que irradiava das pequenas esferas. Está incrivelmente frio, murmurou ela, com os dedos tremendo só de ficar perto. Definitivamente um recurso raro. Algo que contém gelo elemental concentrado. Ela olhou para Damon, com desconfiança nos olhos. Você encontrou tudo isso sozinho? O sorriso irônico de Damon se alagou. Claro, em meu por direito de conquista. A menos que você ache que pode arrancar de mim. Ele os estava provocando de propósito. Os lábios de Mendoza se contorceram em um sorriso de escárnio feio. Seu egoísta desgraçado, ele cuspiu. Você acha que, por ter chegado primeiro, pode ficar com tudo? Nós também lutamos. Nós também sofremos. Sua voz se elevou a um grito agudo. A risada de Damon foi fria. Sofreu? Ele repetiu. Seu sofrimento não lhe dá o direito de saquear algo pelo qual você não sangrou. Quer uma parte? Então venha e pegue. Mas é melhor estar preparado para pagar o preço. Silvara se interpôs novamente entre eles. Damon, claramente estas pérolas são extremamente valiosas para nossa família, e nós contribuímos para a luta. Você se importa se eu as levar agora? O patriarca discutirá a compensação com você mais tarde. Ela então colocou todas as pérolas diretamente em seu anel espacial, sem mais discussão. Um brilho frio passou pelos olhos de Damon, mas ele não disse nada. Os rostos de Kat e Mark também se obscureceram. No fim das contas, era nisso que a cooperação deles havia se transformado. Eles sabiam naquele momento que aquela parceria provavelmente não duraria muito. Ou mesmo pelos próximos 5 minutos. Eles se prepararam silenciosamente para uma batalha. Entretanto, no momento seguinte, Damon silenciosamente começou a sair. Onde você está indo? Silvara gritou para ele. Não é óbvio. Damon respondeu vagamente e depois desapareceu. Esse desgraçado, rosnou Mendoza, furioso. No instante seguinte, todos saíram correndo, tentando segui-lo. Levaram alguns minutos, mas finalmente, depois de ver Aurora voltar para a primeira caverna na base da montanha, os outros também o seguiram. Que diabos ele está fazendo aqui? Gritou Mendoza, irritado. Nevin não aguentou mais. Mendoza, pode ficar quieto. Você está dificultando as coisas para todo mundo. Sou criança. Mendoza rosnou novamente e só se calou quando outro homem do grupo o encarou. Robert era uma figura discreta no grupo, então Mark não havia notado antes, mas agora notou mentalmente a presença do sujeito. Mark não sabia por quê, mas, por algum motivo, tinha um mau pressentimento sobre o sujeito. À primeira vista, ele parecia calmo e quieto. Não havia nada de especial nele, e ainda assim era estranhamente esquisito. Interrompendo seus pensamentos, Mendoza gritou mais uma vez. Encontrei aquele desgraçado. Veja, ele foi por aqui. Ele apontou para um buraco na parede da caverna da base. O grupo entrou rapidamente para dar uma olhada, mas se arrependeram instantaneamente. Era um verdadeiro inferno congelante lá dentro. Deus vampiro mais forte. Capítulo 136. Sob o gelo, o grupo entrou em uma caverna estreita e mal iluminada, cujas paredes brilhavam com gelo irregular que cintilava como os dentes de uma fera faminta. O ar penetrava em sua pele com um frio que chegava até os ossos, muito pior do que a nevasca lá fora. Uma névoa espessa envolvia seus pés, erguendo-se do chão da caverna como um ser vivo. Cada respiração se cristalizava no ar. Mendoza estremeceu e cerrou os dentes. Que diabos é esse lugar? Murmurou, com a voz trêmula, mais do que apenas fria. Nem Silvara conseguiu lidar com o frio dentro do pequeno espaço. O cajado de Aurora brilhou fracamente, lançando uma luz fraca que mal repelia o frio profano. É algum tipo de câmara elemental de gelo, ela sussurrou. Consigo sentir o mana circulando pelas paredes. É forte. Este lugar é um nó de puro mana de gelo. Não consigo mais ficar aqui dentro. Mira foi a primeira a sair. Depois de alguns minutos, Mendoza e alguns outros também cerraram os dentes e correram para fora.
Eles queriam continuar para preservar a dignidade, mas quando a saúde começou a cair, não conseguiram mais. Mesmo para grandes guildas, as poções eram preciosas naquele momento e, sem um planejamento adequado, era simplesmente impossível usar uma poção de saúde só para dar uma olhada. Silvara, pálida e trêmula, forçou-se a ficar. Droga, sibilou, sua respiração uma névoa irregular. Que diabos é esse lugar? Agora, restavam apenas ela, Nevin e mais alguns do grupo principal, incluindo Aurora. Claro, Mark e Katia ainda estavam de pé como se nada os incomodasse. Silvara só conseguiu dar um sorriso amargo, observando a postura casual deles. Para onde ele foi? Vocês dois sabem que lugar é este? Ela tentou perguntar, mas ambos permaneceram em silêncio e balançaram a cabeça. Ela sabia que os três eram extremamente próximos, mas não conseguiam nem conversar sem Damon. Silvara suspirou. Ela própria estava chegando ao seu limite e se preparava para sair quando, de repente, um som de respingos veio de um canto. Todos se viraram imediatamente para olhar, e só então notaram uma pequena abertura no chão, como aquelas que se formam quando a camada superior de gelo de um lago congelado se rompe. Só que aquela coisa era escura como breu. Um arrepio nauseante percorreu suas espinhas quando o buraco no gelo se abriu, revelando uma pequena poça de água tão negra que parecia absorver a luz fraca do cajado de Aurora. A névoa se enroscava nas bordas como uma serpente viva, e o ar ficava ainda mais frio. O coração de Silvara batia forte. O que é isso? Ela sussurrou, cada palavra formando uma delicada camada de gelo que pairava diante de seus lábios. Nevin, com os olhos arregalados, aproximou-se, com a respiração irregular. Algo está se movendo lá embaixo. Assim que lhe falou, a superfície da água estremeceu e um homem se levantou casualmente. Damon estava encharcado da cabeça aos pés ao sair da piscina como se estivesse saindo de uma piscina natural. A água pingava de seus cabelos negros e escorria por sua pele pálida em filetes, soltando vapor levemente no ar gélido. Seus olhos carmesim brilhavam como brasas se apagando, fixando-se em Silvara e Nevin com uma intensidade que os fez congelar. Damon sorriu. Vocês não vão mergulhar? A água está incrível. Olha só. Silvara estremeceu, meio de frio e meio por causa do olhar dele. O que? O que você encontrou? Perguntou ela, com a voz trêmula. Nada demais. Definitivamente não tem nada a ver com a missão para a qual você pediu minha ajuda. Damon deu de ombros. Se não acredita em mim, sinta-se à vontade para dar uma olhada e conferir você mesmo. Vendo que ele não tinha intenção de compartilhar nenhuma informação, Silvara ficou quieta e não lhe perguntou mais nada. Damon também simplesmente a ignorou e se virou para Mark. Vamos. É a sua vez. Você também, Katia. Podem dar um mergulho vocês dois. Os olhos de Mark se arregalaram ligeiramente. Suas runas brilharam momentaneamente antes de ele sorrir e estalar os nós dos dedos. Claro que sim, murmurou, claramente imperturbável diante da piscina sinistra. Caminhou até a borda, fez um sinal de positivo com o polegar para Damon e pulou sem pensar duas vezes. A água sibilava ao redor de seu corpo enquanto ele mergulhava cada vez mais fundo. Os olhos vermelhos de Katy brilharam de malícia enquanto ela os imitava. Ela girou seu cajado, conjurando uma barreira protetora de sangue ao redor da pele. Não adianta. Damon riu baixinho. Katy fez beicinho e pulou na barreira mesmo assim para testar as coisas por si mesma. A água se agitava como se estivesse viva, engolindo os dois em um redemoinho de escuridão e gelo. Silvara os observou partir, com os lábios comprimidos numa linha fina. O frio era tão intenso que seus dentes batiam, mesmo enquanto tentava manter a compostura. Você realmente não vai nos contar o que tem lá embaixo? Perguntou ela a Damon novamente. Damon fingiu não ouvi-la. Então, virou-se e desapareceu nas sombras, deixando Silvara e sua equipe sozinhos, com o frio da caverna penetrando cada vez mais em seus ossos. Nevin se mexeu, desconfortável. E agora, Silvara? Vamos segui-los. Silvara encarou a água negra. Não, disse ela finalmente, com a voz dura. Viemos em missão. Seja lá o que aquele desgraçado esteja tramando, não é da nossa conta. Por enquanto. Ela então saiu da caverna horrível, sem querer ficar ali nem por mais um instante. Lá fora, os outros haviam acendido uma fogueira em um lugar aconchegante e confortável, descansando o corpo e a mente. Silvara acomodou-se perto da fogueira, envolvendo o corpo trêmulo com a capa. Sua mente repassou o sorriso casual de Damon,
arrogância fria em seus olhos vermelhos e a maneira enigmática como ele havia falado. Que diabos ele estava escondendo lá embaixo? Todos claramente tinham a mesma pergunta em mente enquanto olhavam para ela em busca de respostas. Ela fechou os olhos, exalando um suspiro gelado. Descansem, pessoal, disse ela. Ainda não terminamos. Ainda precisamos terminar a missão. O que quer que ele esteja fazendo pode esperar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 137. Vamos todos nadar pelados. Alguns minutos depois, Mark e Katy emergiram da poça negra, parecendo ratos afogados, encharcados até os ossos e tremendo incontrolavelmente. No entanto, apesar do frio, ambos sorriam de orelha a orelha, com os olhos brilhando de uma excitação quase febril. Os dentes de Mark batiam enquanto ele murmurava: "Puta merda, isso foi loucura." Os olhos vermelhos de Katy brilharam travessamente, mesmo com os lábios ficando azuis. "Temos que fazer isso de novo," ela ofegou, rindo sem fôlego. Damon também voltou de fora, embora parecesse ter uma expressão irritada no rosto. Todos os olhares estavam voltados para eles, mas ninguém se deu ao trabalho de perguntar nada. Claramente, não estavam dispostos a compartilhar a informação. Depois de um tempo, Robert e Mendoza pareceram discutir algo. Imediatamente depois disso, Mendoza se levantou com uma expressão orgulhosa. "Eu cuido disso." Ele acenou para Silvara e os outros e entrou na caverna com a cabeça erguida e o peito estufado. O frio o atingiu instantaneamente como um caminhão, mas ele abriu um frasco de poção e o engoliu. No segundo seguinte, correu direto para a estranha poça negra e suspeita, com os olhos cheios de determinação. Por um instante, houve silêncio, então um grito profano encheu a caverna, ecoando nas paredes cobertas de gelo. Mendoza disparou da poça negra como uma bala de canhão, com os olhos arregalados e a boca escancarada de horror, o corpo inteiro tremendo. "Está frio. Está frio. Está congelando lá embaixo," gritou ele, agitando-se freneticamente. Sem um pingo de dignidade, lançou-se direto para a fogueira, quebrando as toras e espalhando brasas como fogos de artifício, destruindo tudo por completo. Somente depois que a Aurora lançou alguns feitiços nele, o homem pareceu se acalmar, tremendo como um gatinho encharcado, mas pelo menos não gritando mais tanto. "Obrigada. Obrigada, deusa. Hugo. É horrível lá embaixo. Não consigo nem começar a descrever o frio que você vai enfrentar lá embaixo. De alguma forma, eu enfrentei e suportei, mas se fosse outra pessoa, até a morte seria uma possibilidade real." Vendo continuar falando como se tivesse realizado um grande feito, até Nevin revirou os olhos. "Você não tomou uma poção antes? Está me dizendo que mesmo com a poção de resistência ao frio, você enfrentou toda a dificuldade?" O rosto de Mendoza mudou um pouco, mas ele manteve a compostura. "Sim. Acredite em mim, está muito frio lá embaixo e uma razão para isso. Arrisquei minha vida por todos vocês e finalmente descobri o segredo daquele poço negro. É um julgamento secreto." Mendoza exclamou em voz alta. Silvara franziu a testa. "Um julgamento secreto?" Mendoza estufou o peito e continuou, "Uma provação que só os mais bravos dos bravos conseguem suportar. Ela testa sua força de vontade, sua força, seu, tudo." Nevin cruzou os braços, nada impressionado. "Então você está dizendo que essa piscina negra é algum tipo de desafio secreto? O que ela faz exatamente?" Mendoza pigarreou, sem jeito. "Isso eu não posso dizer ainda. Eu enfrentei, sobrevivi por pouco, veja bem, e emergi com a consciência de que não é para os fracos." Ele apontou o dedo para Silvara. "Precisamos nos preparar antes mesmo de pensar em tentar de novo." Damon, que estava encostado na parede da caverna com uma expressão indecifrável, soltou um bufo baixo e uma risada. O rosto de Mendoza ficou vermelho. "Calha a boca," ele cuspiu. "O quê? Você não conseguiu esconder um lugar tão bom da gente, conseguiu? Viu? Eu descobri tudo. Agora, o que você vai fazer?" Damon deu de ombros. "Eu não planejava exatamente esconder nada. Se você tiver condições, mergulhe e dê um mergulho. Aliás, vou fazer isso agora mesmo. Alguém mais quer se juntar a mim?" Seu olhar pousou em Silvara, Aurora e Mira. "Meninas, uma dica. Acho que nadar pelado pode ser o melhor. Depois não digam que nunca compartilhei nada." Ele piscou e voltou direto para a água escura, pulando como se não fosse nada. Damon desapareceu por 10 minutos inteiros antes de reaparecer, completamente encharcado e despreocupado.
Kat e Mark olharam para ele com admiração enquanto também se levantavam e faziam o mesmo. Embora ambos só conseguissem ficar ali por alguns minutos. Claramente, os três haviam descoberto alguma coisa, ou pelo menos sabia mais sobre o julgamento do que os outros, mas, pelo visto, eles não tinham planos de compartilhar detalhes. Por fim, Silvara decidiu dar uma olhada por si mesma. Você tem mais da poção de resistência ao frio? Perguntou a Robert, que balançou a cabeça, impotente. Está tudo bem. Silvara respirou fundo e entrou na piscina. Embora sua afinidade com o gelo fosse alta e ela vivesse naquele frio congelante desde que nascera, aquele frio era completamente diferente. Encheu-a de uma dor inimaginável. Era como se cada gota d'água fosse uma adaga, cada uma mais afiada que a anterior, perfurando sua pele e crevando-se em seus ossos. Sua respiração ficou presa na garganta, e ela lutou contra o instinto de se debater e emergir. Ela se forçou a afundar mais, determinada a descobrir o que havia atraído Damon e os outros de volta repetidas vezes. No segundo seguinte, uma mensagem do sistema apareceu na frente dela. Ding. Você entrou no teste do abismo congelado. Os olhos de Silvara se arregalaram, sua respiração uma névoa irregular na água gelada. Uma força poderosa puxou para mais fundo, e a escuridão pareceu envolvê-la, envolvendo-a em um abraço arrepiante, prova do abismo congelado. Os segredos do gelo só são revelados àqueles que ousam abraçar o frio. Suporta a escuridão congelante, sobrevive à dor e desvenda o legado oculto sob o abismo. O fracasso resultará em ferimentos graves ou morte. O frio se intensificou. Ela sentiu os ossos rangerem sob o peso da pressão. Seu mana tremeu, as correntes geladas drenando suas forças mais rápido do que ela conseguia canalizá-las. Sua visão ficou turva, mas, por pura força de vontade, ela seguiu em frente. Então outra mensagem do sistema apareceu na frente dela. Ding. Você ganhou mais um de afinidade com gelo, Deus vampiro mais forte. Capítulo 138. O julgamento do abismo congelado. Silvara não aguentou mais, sua saúde caindo a uma velocidade absurda. Ela ressurgiu instantaneamente e pulou para fora da piscina, ofegante e ofegante. Suas reservas de energia estavam diminuindo em um ritmo extremamente rápido e, se ninguém ajudasse, ela estaria morta em poucos segundos. Felizmente, Aurora correu em seu socorro e ajudou, estabilizando sua condição. Mesmo assim, Silvara estava simplesmente esgotada mentalmente. Vamos sair, anunciou ela ao grupo. Precisamos de uma reunião de clã. Mira, Aurora, peço desculpas por esse tempo fora. Vocês também podem sair por um tempo e voltar revigoradas. O que ela descobriu era simplesmente grande demais para continuar sem alterar seus planos. Este lugar mudou suas vidas. Todos se despediram educadamente, é claro, exceto os três vampiros problemáticos que foram completamente ignorados. Uma vez tomada a decisão, o grupo inteiro desapareceu num piscar de olhos, ninguém querendo ficar para trás nem mais um segundo. Damon encostou-se na parede de gelo, seus olhos vermelhos acompanhando a figura de Silvara em retirada com um brilho de divertimento. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios, suas presas brilhando na penumbra. Kat suspirou, esticando os braços dramaticamente. Parece que finalmente conseguimos respirar. Damon, o que você acha deste julgamento? Perguntou Mark. Descobri algo interessante. HMMM? Perguntou Damon, curioso. Assim que entrei na piscina negra, meu corpo meio que rejeitou a afinidade com o gelo e a energia elemental gelada que queriam entrar. Eu resisti até chegar ao primeiro ponto de ruptura. Damon assentiu. Os outros ainda não tinham notado, mas a poça negra era, na verdade, muito mais funda do que jamais poderiam imaginar. Havia muitos pontos de ruptura sob a água, bolsões de ar e uma pequena caverna aqui e ali, onde era possível respirar. Depois do primeiro ponto de ruptura, não consegui mais aguentar. A energia elemental atingiu meu corpo e começou a destruir tudo. Ainda consigo continuar um pouco, mas tenho a sensação de que chegarei ao meu limite em breve, explicou Mark. Então, quanto você ganhou no total? Perguntou Damon. Ganhei 10 atributos no total. 5 em força e 5 em vitalidade. Eu já imaginava isso. Damon sorriu. Desde o início, ele teve a sensação de que este teste não era apenas sobre afinidade com o gelo. Testava muito mais. Se ele estivesse certo, então eles deveriam poder ganhar muito com este teste, estivessem ou não associados à afinidade com o gelo. Parece que este teste tem várias camadas de benefícios.
Os olhos de Kat brilharam de interesse. Então você acha que não se trata apenas de afinidade elemental? O olhar de Damon ficou pensativo. Exatamente. O frio do teste é só uma casca. O que ele realmente testa é sua resistência, sua força mental e talvez até sua capacidade de se adaptar sob pressão. A afinidade elemental é apenas o prêmio bônus se você estiver alinhado com o gelo. Mas o verdadeiro tesouro, provavelmente são os ganhos de atributos, e talvez algo ainda mais profundo se você for corajoso o suficiente para chegar ao fundo. Marcus sentiu, com uma expressão sombria, mas determinada. Eu também imaginei. É por isso que vou voltar. Não importa o quão frio fique. Cada ponto de atributo conta, e quem sabe o que mais podemos encontrar. Os dois então olharam para Kat. O que você ganhou? Kat mostrou a língua, com a malícia dançando nos olhos. Que surpresa, rapazes. Eu conto quando ganhar essa porcaria toda. Ela tirou o roubo e a maior parte do equipamento até ficar apenas de roupa íntima, o que fez Damon arquear uma sobrancelha, e mergulhou de cabeça na piscina. Damon abriu a boca para lembrá-la de que estava brincando sobre nadar pelado, mas a imagem mental de Kat dando um soco nele o fez parar. Ele riu sem graça e lançou um olhar resignado para Mark. Ei, talvez ela esteja tramando alguma coisa, murmurou, ignorando o olhar desconfiado de Mark. Ele também mergulhou na piscina mais uma vez. A princípio, ele havia planejado sair e derrotar algumas feras para aumentar sua afinidade antes de tentar o desafio novamente, mas então decidiu seguir o caminho mais difícil. Pegar atalhos nem sempre era a melhor coisa a fazer, e sua intuição lhe dizia que aquela era uma dessas situações. Além disso, não havia muitos animais por perto, e procurar por eles ou outros monstros no meio daquela forte nevasca seria extremamente demorado e doloroso. Ele poderia muito bem simplesmente dar um mergulho na água fria e colher os benefícios. Havia também algo mais. Damon não conseguia identificar exatamente onde estava, mas o frio congelante parecia de fato ativar algo em seu sangue. Ele ainda não tinha certeza, mas conseguia sentir a energia do seu sangue um pouco mais intensa lá embaixo. Parecia mais vibrante, mais vivo, como se o próprio frio estivesse despertando algo primitivo nele. Bem, o que quer que estivesse lá embaixo, Damon não sairia dali sem antes dar uma boa olhada. Era o mais perto que ele chegara de estabilizar seu sangue ou linhagem, e ele não aceitaria uma derrota como resposta. Ele respirou fundo e mergulhou, o frio excruciante o assaltando imediatamente. Sua visão ficou turva enquanto o gelo cobria seus cílios, cada nervo gritando em protesto. Ele ignorou e continuou a descer. Afundou-se mais, a água negra o envolvendo como um abraço do próprio abismo. Ding! Você entrou no teste do abismo congelado, prova do abismo congelado. Os segredos do gelo só são revelados àqueles que ousam abraçar o frio. Suporta a escuridão congelante, sobrevive à dor e desvenda o legado oculto sob o abismo. O fracasso resultará em ferimentos graves ou morte. Ding! Você ganhou mais um de afinidade com gelo, Deus vampiro mais forte. Capítulo 139. Bênçãos e maldições patriarca. Silvara correu até o avô assim que se teletransportou de volta para o mundo real. Às vezes, eles conseguiam trazer alguns itens do jogo, mas parecia que não conseguiam realmente trazer aquelas pérolas de gelo do jogo. Ela só conseguiu explicar ao avô para que ele entendesse o quão transformador o último encontro deles havia sido. Aquele pequeno lago poderia levar toda a família a patamares totalmente novos, a lugares que eles jamais imaginariam ser possíveis. Algo que pudesse aumentar sua afinidade inata pelo gelo. Isso era inacreditável. Avô, gritou ela com urgência e invadiu a sala, ignorando os rostos surpresos dos guardas posicionados do lado de fora. Pela primeira vez, Silvara se sentiu realmente aquecida dentro do complexo depois de enfrentar a insanidade que era o pequeno Lago Negro. Seu avô, com longos cabelos brancos caindo como uma cachoeira sobre suas vestes escuras, ergueu os olhos da mesa, seus olhos azuis e frios se estreitando de curiosidade. Silvara? Disse ele, com a voz calma. O que é que te deixou tão irritada? Ela correu para o lado dele, mal contendo as palavras que saíam de seus lábios. Avô, encontrei algo que pode mudar tudo para nossa família. Um pequeno lago negro nas cavernas congeladas, algo que pode aumentar nossa afinidade inata com o gelo. Está além de tudo que já vimos antes. Suas sobrancelhas se franziram, as rugas em seu rosto se aprofundaram enquanto ele se inclinava para a frente. Aumentar nossa afinidade? Explique-se. Conte-me tudo, criança.
Não deixe nada de fora. A respiração de Silvara era ofegante. Sua mente ainda zumbia com a lembrança daquele frio, daquele poder. O lago é mais do que apenas água. É um nó elemental, um vórtice de mana de gelo puro que testa, destrói, mas recompensa. O próprio sistema o classificou como um teste. Há um legado se alguém conseguir passar no teste. Mas mesmo que não consigamos, há muito a ganhar com isso. Se conseguirmos aproveitá-lo, mesmo que por pouco tempo, poderemos elevar a força de toda a família a um nível que nos colocaria em pé de igualdade com as melhores guildas. Talvez até as superasse. O coração de Silvara disparou enquanto ela contava cada detalhe, desde o primeiro tremor de gelo até a desesperada e final luta para sair da Água Negra. O futuro de seu clã e seu próprio destino poderiam, de fato, ser decididos por aquela pequena poça negra. Artemius ouviu tudo calmamente. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto processava as palavras dela. Um vórtice de mana de gelo puro que pode aumentar nossa afinidade, murmurou ele. Um teste que recompensa não apenas aqueles com afinidade de gelo, mas qualquer um com determinação suficiente para suportá-lo. E você diz que também existe um legado do sistema. Silvara assentiu, com a respiração entrecortada. Sim, avô. Mas não é fácil. Eu mal sobrevivi. É como se o próprio frio ganhasse vida e tentasse consumir você. Mas aqueles que conseguem resistir, aqueles que conseguem abraçá-lo, renascerão mais fortes. A expressão de Artemius escureceu com uma fome feroz, seus dedos se curvando levemente como se agarrassem a uma promessa de poder. Isso muda tudo, sussurrou ele. Se conseguirmos dominar isso, nosso clã não estará mais à mercê das chamadas melhores guildas. Ele voltou seu olhar gélido para a neta. Silvara, você se saiu bem. Você nos deu uma chance. Não, um destino. Começaremos os preparativos imediatamente. Convocarei o Conselho dos Anciãos e traçarei um plano de mobilização. Todos os membros aptos serão testados. Forjaremos nossa força no frio, e o abismo congelado se tornará o cadinho que moldará nosso futuro. Vá agora. Temos muito a fazer. Silvara assentiu. Ela se preparou às pressas para sair e alertar um outro conselho de anciãos, mas parou abruptamente. Avô. Tem mais uma coisa. A princípio, ela não pretendia, mas sabendo que o homem não deixaria isso passar, decidiu falar sobre o assunto também. Avô. Sobre o Deus do Sangue. Ela contou tudo o que aconteceu, hesitante, sem deixar nenhum detalhe. Diante do que haviam descoberto, Silvara não achou que o velho se importaria, mas imediatamente se arrependeu de sua decisão. Artemius não parecia nada satisfeito. Na verdade, parecia ter se esquecido completamente de toda a questão da Poça Negra. Limitou-se a olhar para Silvara com seus severos olhos azuis, a decepção claramente estampada neles. O que você fez, sua criança estúpida? Como pôde ser tão cego? A verdade pode nem sempre ser o que parece ser. Sua voz ecoou pela câmara. O que acontece quando uma criatura morre dentro do jogo? Me diga. Avô, mas... Diga-me. Às vezes, um item cai, respondeu Silvara, mordendo os lábios. E o que acontece depois disso? Depois disso, o cadáver desaparece ou não? Silvara arregalou os olhos. Ele desaparece. Então, não é possível que o Deus Sangrento já tenha lutado contra vários inimigos antes de seu grupo chegar à caverna. Mas ele não contou nada sobre não importa, criança. Aquele homem é arrogante e orgulhoso. Por que você acha que ele tomaria a iniciativa de explicar qualquer coisa? Você deveria ter tido a disposição de analisar algo de todos os ângulos com calma. Não deveria ter tirado conclusões precipitadas. Você, mais do que ninguém, sabe da importância dele para o nosso clã. Mesmo assim, ousou se comportar dessa maneira? Não confia nas minhas palavras, criança. Os olhos de Silvara se arregalaram. Mas... Eu pensei, você pensou errado. Artemius disparou, estreitando os olhos. Ele levantou a mão direita de dentro do manto e, em seguida, removeu a fina luva cor de pele que a cobria. Por baixo, sua mão direita real foi revelada e, surpreendentemente, uma intensa aura de morte exalava dela. A mão inteira estava preta, coberta de furúnculos e pústulas pútridas. Sua mão escura e corrompida brilhava sob a luz pálida da câmara, cada furúnculo exudando um líquido vil que sibilava ao tocar o frio chão de mármore. A respiração de Silvara ficou presa na garganta, seus olhos se arregalaram de horror e descrença. Avô. Sua mão.
Seus olhos azuis e frios brilhavam com uma mistura de fúria e dor. Este é o preço que paguei, criança, rosnou ele, com a voz baixa e trêmula. Enquanto outros recebiam suas bênçãos, eu recebi sua maldição por ver o que não deve ser visto. Lágrimas brotaram nos olhos de Silvara, uma mistura de medo, culpa e admiração. Avô. Eu não sabia. Eu não entendia. Os olhos de Artemius se suavizaram, mas apenas um pouco. Não, você não fez isso. E é por isso que você vai aprender. Sua mão se fechou, a carne corrompida se partindo e pingando licor negro. O Deus do sangue não é apenas uma ameaça ou um peão, Silvara. Ele é a única esperança para o nosso mundo inteiro. Uma guerra está chegando, e ele é o único que pode nos proteger. Em nenhuma circunstância você deve traí-lo, desafiá-lo ou ficar em seu caminho. As lágrimas de Silvara caíam livremente, cada gota congelando em suas bochechas como pequenas adagas. Eu não sabia, ela sussurrou. Vá. Volte para o jogo agora. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para consertar esse erro. Mesmo que isso signifique abaixar a cabeça diante dele. Silvara engoliu em seco. Sim, avô, sussurrou, com a voz trêmula. O olhar de Artemius a perfurou, frio e implacável. Ótimo. Porque se você falhar, se agir por orgulho ou medo novamente, então a maldição sobre esta mão, ele ergueu seu membro corrompido com um rosnado trêmulo, será a menor das nossas preocupações. Ele se virou novamente para a mesa, o ar ao redor ficando ainda mais frio. Vá agora. Temos muito o que fazer e tão pouco tempo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 140. Você degenera. Silvara emergiu dos aposentos do patriarca com emoções conflitantes fervilhando dentro dela. Não que ela não respeitasse ou não acreditasse no avô. Desde que seus pais morreram, o avô era tudo para ela, mas aquele desgraçado. Ele simplesmente não merece nada disso. Só de pensar naquele bastardo arrogante e em seu sorriso convencido, ela entrou em uma espiral descendente de raiva. Deus do sangue. O nome em si já era suficiente para azedar seu humor. Mesmo agora, depois de tudo o que aprendera, depois do poder que o vira exercer e da importância terrível que seu avô lhe dera, ela não conseguia confiar nele. Mas mesmo com o coração ardendo de raiva, as palavras do avô ecoavam em sua mente. O Deus do sangue não é apenas uma ameaça ou um peão, Silvara. Ele é a única esperança para o nosso mundo inteiro. Ela cerrou os dentes. Aquele desgraçado. Ele não merecia ter o futuro deles em suas mãos. Tudo bem. Ela concordaria com tudo. Ela pegaria o arco e se desculparia. Ela abriria mão do orgulho. Por enquanto. Mas quando ela conseguir obter o legado no fundo daquele poço negro, tudo mudará. Com esse pensamento fortalecendo sua determinação, ela apressou o passo. Informou o conselho de anciãos o mais rápido que pôde, e todos os membros da família imediatamente se teletransportaram para a cidade de Trendelan. Eles se certificaram de escalonar seus tempos e mobilizar calmamente toda a facção sem atrair nenhuma atenção indesejada. Esta deveria ser a primeira vez que um tesouro natural como este foi descoberto dentro do jogo, uma que poderia mudar sozinho toda a dinâmica de poder do servidor. Não havia como deixarem um segredo tão grande ser espalhado. Silvara dedicou seu tempo e organizou tudo cuidadosamente, supervisionando cada pequeno detalhe. Havia pessoas de guarda a cada 1,5 km no caminho para o Lago Negro. Eles não estavam lá apenas para guiar a família até o lugar certo. Também estavam lá para bater qualquer um que ousasse invadir aquele território. Esta era a chance de reivindicar algo verdadeiramente monumental, um legado que transformaria seu clã de um entre muitos para aquele que todos temiam. E toda a família estava determinada a proteger cada gota daquela água infernal. Logo, o primeiro grupo chegou à pequena caverna, com Silvara liderando o caminho. Escutem, chamou Silvara, sua voz cortando o vento frio. Esta não é uma masmorra comum. Não é um mero chefe de ataque ou um baú de tesouro escondido. É um teste que testa mais do que sua força. Testa sua vontade, seu espírito e sua capacidade de perseverar. Não falharemos. Reivindicaremos este tesouro e mostraremos a cada guilda e a cada jogador o que significa chegar ao topo. O clã rugiu em concordância, com os olhos brilhando de determinação. Silvara sentiu uma satisfação sombria no fundo do peito. Deus do sangue, pensou ela. Você pode ter tropeçado nisso primeiro, mas, no final, será o nosso nome, não o seu, que ecoará pela história deste mundo. Não importa o que seu avô viu sobre o futuro. Este legado e poder serão deles, e seu destino mudará para melhor.
Com isso, ela liderou o ataque em direção à piscina negra e gelada, com passos firmes e resolutos, o legado de seu clã queimando intensamente em seu coração. E foi então que ela parou de repente. O corpo inteiro de Silvara ficou rígido em choque. Seus olhos ficaram vermelhos, seus lábios tremeram e sua raiva disparou para o espaço sideral quando ela viu a loucura que se desenrolava bem à sua frente. O santo grau deles. Seu lugar sagrado foi completamente profanado. Roupas estavam espalhadas por todos os lados, até mesmo roupas íntimas jogadas casualmente. Algumas delas pareciam, suspeitamente, roupas íntimas de orcs. Mas essa não era a pior parte. Havia garrafas de cerveja, garrafas de vinho e canecas de café jogadas por todo lado. Pedaços de carne assada eram mastigados e cuspidos. E bem ao lado de toda essa bobagem, uma figura alta, magra e musculosa descansava casualmente, sem se importar com nada no mundo. Mais importante ainda, ele não tinha uma única peça de roupa no corpo. Tudo, inclusive sua dignidade masculina, estava em plena exibição. Damon, aquele desgraçado, estava esparramado sobre uma rocha como se fosse dono de toda a caverna, com um sorriso preguiçoso nos lábios enquanto brincava com uma pérola de gelo em uma das mãos. Seus olhos vermelhos brilhavam de divertimento, aparentemente alheios, ou talvez se deliciando, com o caos absoluto que sua presença causara. O queixo de Silvara quase caiu no chão congelado. Todo o seu clã, atrás dela, permanecia em silêncio, atordoado. Ali, eles mal conseguiam suportar o frio congelante. Muitos deles já haviam usado algumas poções de cura e recuperação, e sabiam que não iriam durar muito. Mas esse homem na frente deles estava relaxando casualmente no chão gelado, como se estivesse tomando sol na praia. Que porra é essa? A fúria de Silvara explodiu como um geyser. Damon, ela gritou, sua voz ecoando pela caverna com fúria suficiente para fazer até as paredes de gelo tremerem. O que, em nome dos deuses, você pensa que está fazendo? Este lugar é sagrado. Damon abriu um olho vermelho, virando a cabeça preguiçosamente para encará-la. Seu sorriso se alagou, cheio de dentes e presas. Ei, princesa de gelo, ele disse lentamente, jogando a pérola de gelo no ar e pegando-a com uma indiferença irritante. Você chegou. Demorou bastante. Eu estava começando a achar que você tinha se acovardado. Silvara cerrou os punhos ao lado do corpo, respirando em baforadas fumegantes de indignação. Frango? Ela quase engasgou com a palavra. Eu. Você. Pode se cobrir, por favor. Damon arqueou uma sobrancelha. Você chama isso de lugar sagrado? Parece um ótimo lugar para uma festa na piscina. E por que eu me cobriria em uma festa na piscina? Isso é só para adultos. Se você não aguenta, por favor, sinta-se à vontade para ir para a sessão infantil. Ele riu. Silvara cerrou os dentes audivelmente. Vista-se, seu degenerado. Ela finalmente cuspiu, com a voz trêmula de fúria. Damon deu de ombros, completamente imperturbável. Por quê? Eu gosto do frio. Antes que Silvara pudesse argumentar, outra figura emergiu da água. Desta vez era Mark, e, naturalmente, ele também estava completamente nu. A figura titânica de Mark era extremamente intimidante, o que fez muitos homens recuarem inconscientemente. Mark sacudiu a água do cabelo como um cachorro gigante e calmamente foi sentar-se ao lado de Damon. O rosto de Silvara ficou vermelho, sua fúria atingindo novos patamares enquanto Mark flexionava os músculos descaradamente, alheio aos olhares arregalados ao seu redor. Você também? Vista uma roupa, seu bárbaro, ela gritou, com a voz embargada pela tensão da raiva. Damon riu. Eu realmente não entendo por que você está tão irritado. É melhor nadar pelado. Não estou mentindo. Ele deu de ombros. Os dois então pararam de prestar atenção no grupo e pareciam estar conversando em particular sobre algo. Depois de um tempo, Mark vestiu as roupas novamente e saiu do local. Damon, por outro lado, mergulhou novamente na piscina negra. Um segundo depois, ressurgiu inesperadamente e flutuou casualmente. Não vou te ver por um tempo, então fique tranquilo. Com isso, ele desapareceu completamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.